Então, bom dia a todos. No nosso encontro de hoje, uma vez aprendidos, os requisitos da petição inicial, nós trataremos de uma fase intermediária entre o protocolo da petição inicial e a realização da audiência. O que nós chamamos de atos intermediários. O rito previsto na CLT é um pouco diferente daquele previsto no CPC. Qual que é a ideia aqui? E aí eu já vou apresentar, digamos, a parte prática visível de uma maneira mais evidente. Se protocola a petição inicial, esta petição inicial, ela pode tomar dois caminhos. Naquelas localidades em que existia apenas uma vara do trabalho, ela já é protocolada na secretaria desta única vara do trabalho daquela cidade. E os procedimentos, os atos intermediários já são tomados de imediato, basicamente relacionados à intimação do reclamante, à citação do reclamado em relação à designação da audiência em que a defesa deverá ser preparada, deverá ser feita, já que pelo rito do processo de trabalho, a defesa é feita em audiência. Nós iremos ver, que com o PJE é o famoso, só que não. Mas, pelo rito previsto na CLT, a defesa é feita em audiência. Naquelas localidades, eu falei que eram dois caminhos, naquelas localidades em que houver mais de uma vara do trabalho, que é o caso, por exemplo, de Brasília, nós temos 22 varas de trabalho, esta petição inicial, ela será distribuída para uma dessas varas. Esta distribuição, ela observa dois vetores. O primeiro, talvez mais importante, sob a perspectiva da administração da justiça, é impedir que esta petição inicial se dirija a um juiz selecionado, a um juízo selecionado. Na verdade, a distribuição, ela busca um endereçamento aleatório entre as varas territorialmente competentes para preservação do princípio do juiz natural e, consequentemente, da imparcialidade do juiz. Todo mundo tem direito, é uma garantia constitucional, a um julgamento por um juiz imparcial. Então, não tem como se escolher o juiz. Daí essa distribuição aleatória. E o segundo vetor é que haja uma distribuição de trabalho entre todas as varas. Você imagina que a primeira vara concentrasse 80% das ações trabalhistas de Brasília. Isso ia inviabilizar a primeira vara e ia deixar as outras 21 varas de Brasília numa situação muito confortável. Então, na verdade, a distribuição também tem esse papel de distribuir as ações para que haja uma equalização do trabalho realizado por todas as varas do trabalho. Beleza? Bem, uma vez que esta ação trabalhista, seja porque a vara é única naquela localidade, seja porque houve uma distribuição para uma vara específica naquela localidade em que há mais de uma vara, uma vez que essa ação trabalhista chega na vara, qual é o primeiro procedimento que deve ser feito, segundo o rito da CLT? O servidor da vara do trabalho deverá designar uma audiência. Pegar lá na agenda da vara um dia específico para marcar uma audiência, que vai poder ser uma audiência inaugural ou de conciliação, ou uma audiência una. São dois tipos de audiência que as varas fazem. Audiência inaugural / conciliação ou audiência una. Marcada a audiência una, o que se precisa fazer? Avisar ao reclamante e ao reclamado ou reclamados
o dia dessa audiência. Então, nós precisamos, vou usar o termo, usar pela CLT, nós precisamos notificar as partes desta audiência. Notificar o reclamante dizendo, olha, a audiência será no dia tal, no horário tal, no local tal. Obviamente, quando estamos nos referindo a audiências presenciais, no foro, né, na sala de audiências daquela vara específica. Nas audiências telepresenciais, né, uma realidade que surgiu a partir da pandemia, a despeito da previsibilidade ser anterior, precisa ver o link, né, a informação do link em que esta audiência será realizada de forma telepresencial. Para o reclamado, você vai fazer a mesma coisa. Só que essa notificação do reclamado, ela tem, digamos, uma natureza híbrida ou dúplice. Essa notificação do reclamado, ao mesmo tempo, é uma citação. O que é a citação? Aquela comunicação inicial dada ao reclamado, ou réu, de que existe uma ação ajuizada em desfavor dele. Então, se dar a ciência ao réu de que, olha, foi ajuizada uma demanda contra os seus interesses e você tem um prazo para apresentar a sua defesa, se quiser. É uma faculdade processual. Ninguém é obrigado a se defender. Mas todo cidadão tem a garantia de ter a ciência de que há uma demanda em face dos seus interesses. Então, essa é a primeira natureza desta notificação do reclamado, barra réu. Citação. Dar conhecimento ao réu de que foi ajuizada uma ação trabalhista em seu desfavor. A segunda natureza desta notificação inicial ao réu é porque, ao mesmo tempo em que nós temos uma citação deste réu, nós temos uma intimação de um ato processual. A intimação de que haverá uma audiência. Então, o réu está, ao mesmo tempo, recebendo uma citação de que existe uma ação contra os seus interesses e também está sendo intimado do dia da audiência, a exemplo do que ocorreu com o reclamante. Então, por isso que nós estamos dizendo que a notificação do réu, a notificação inicial do réu, tem natureza dúplice, de citação barra intimação. Uma vez notificadas as partes, aí, em tese, o próximo passo é a realização da defesa pelo réu, ou da resposta pelo réu, em audiência. Em audiência. Beleza? Até aí todo mundo acompanhou? Então, aqui, só para vocês terem ideia, a nossa próxima matéria é justamente a audiência. Depois desses atos intermediários. Já que, em tese, a resposta do réu será feita em audiência, lembrando do só que não. Depois eu explico só que não, quando eu estiver me referindo à audiência. Então, vamos por partes, seguindo aqui o nosso roteiro. Existem alguns órgãos auxiliares que participam desses atos intermediários. Primeiro, Secretaria da Vara, né? Ou distribuição, eu não estou colocando uma ordem cronológica, porque tudo depende se há... Aliás, poderia até colocar também aqui um outro protocolo, né?
Tem tribunal que tem um serviço específico de protocolo, tem foro, melhor dizendo, né? Tem foro que não tem, né? Porque tudo depende se há uma única vara na localidade ou se há mais de uma vara. Quando existe uma vara só, o próprio protocolo é a secretaria da vara, coincide, né? Então, a secretaria da vara, a petição inicial vai ser protocolada lá na secretaria da vara. Agora, lembrando, com o PJE, deixou de existir, em tese, o protocolo, porque já é no sistema. O advogado entra no PJE, faz lá o cadastro das informações relacionadas àquele processo, quem são as partes, valor da causa, endereço, né? E já protocola no PJE. Aqui, quando eu falo em protocolo, era aquela situação em que precisava se apresentar a petição física, né? Então quer dizer que hoje não existe mais protocolo? Eu não estou falando isso, porque ainda há a possibilidade do empregado exercer o jus postulante e ir lá no protocolo para apresentar a sua petição, mas ficou um órgão muito reduzido, né? Porque tudo é feito agora no PJE. Vejam como é que essas ferramentas de informática realmente vão substituindo a necessidade até do trabalho humano, né? Não fala apenas extinguindo o trabalho humano, porque a experiência até agora tem demonstrado que há uma substituição. Aquele segmento passa a ser desnecessário, mas surgem também outras demandas, como, por exemplo, agora vai ter que ter uma equipe para tomar conta do PJE, né, para verificar se ele está em funcionamento, se ele caiu, se ele não caiu, porque ele está lento, alimentá-lo de novas ferramentas. Então, houve a extinção ou a diminuição de alguns setores que atendiam fisicamente o público, mas também houve o surgimento de novas funções, novas demandas e necessidades em virtude dessas novas ferramentas. Até agora tem sido assim, né, desde a primeira Revolução Industrial. Mas Harari, por exemplo, e outros entendem que é possível, num futuro não tão distante, que o trabalho humano, pelo menos a maior parte das nossas ocupações, deixem de ser necessárias, né? Então, é algo preocupante, claro, causa, como toda vez que nós fazemos previsões do futuro, né? Isso, desde Blade Runner, 1984, Big Brother, entre outros, sempre muito sombrio pensar no futuro a partir desse novo contexto de informática, né? Exterminador do Futuro, enfim, quem gosta de filmes e livros tem muita história para contar a respeito disso. Mas o Harari, por exemplo, naquele livro 21 lições, né, ele defende que boa parte das ocupações vão se tornar desnecessárias, inclusive aquelas que exigem uma sensibilidade para análise de determinadas questões, diz que isso possivelmente vai ser possível se fazer mediante... Na realidade, ele defende que já é possível, né, se fazer mediante a inserção de logaritmos, entre outros fatores de informática, e que possivelmente deve-se buscar, né, os estados, até para sobreviverem, deve-se buscar uma renda mínima universal necessária, porque as ocupações elas vão ser, o trabalho humano vai ser desnecessário. Ele acredita que, ou ele está fazendo uma hipótese, né, apresentando uma hipótese, que aquelas atividades relacionadas a esporte, mas mais pelo prazer da competição, é que talvez ainda continuem com uma demanda, mas o restante, em princípio, poderia ser completamente substituído por máquinas, né? Não fala em período, quantos anos, mas é realmente algo que nos causa uma certa dificuldade. Aí eu lembro, né, daquele programinha que o advogado me mostrou, que faz uma petição inicial completa, né?
e já existem programas que fazem sentenças, fazem decisões, no caso de médicos, estabelecem diagnósticos, né? É um programinha da IBM chamado Watson, né, com não sei quantos por cento de acerto. Então, é realmente algo interessante que estamos, né, vivendo. PJE é esta realidade, mostra aqui para vocês em relação à própria questão do protocolo. Mas voltando, no que se refere à questão dos órgãos auxiliares, então temos protocolo, um PJE, né, desnecessário, a secretaria da vara, a distribuição naquelas localidades em que houver mais de uma vara de trabalho, mas mais uma vez, hoje quem faz a distribuição é o próprio PJE, automaticamente. Tá? Então, também é um órgão que eu não estou dizendo que foi extinto, mas cada vez mais tem a sua finalidade desnecessária sob uma perspectiva de ter um aparato físico relacionado à distribuição, porque o próprio PJE faz esse tipo de trabalho. Em muitos tribunais, protocolo e distribuição andam juntos, é um órgão só, né, que também fica responsável por receber petições físicas, né, no caso do PJE agora, apenas no exercício do jus postulante. E pode ser que haja necessidade de oficiais de justiça para a notificação dos atos processuais, quando não for possível por um método mais barato, né, e com eficiência semelhante, que é a hipótese da comunicação postal via Correios. Quais são as relações de atos intermediários pelo rito previsto na CLT? Recebimento, protocolo e registro. Isso agora tudo feito pelo PJE, tá? Mas no passado, o servidor recebia aquela petição inicial, protocolava, dava uma via daquele protocolo para o advogado, a parte que apresentou a petição, e registrava num livro, foi apresentada a petição, a petição inicial tal, e criava-se um número para aquela ação trabalhista. Ação trabalhista número 3 de 1977. Era basicamente isso, se registrava num livro à mão. Hoje em dia isso tudo está informatizado e é automático. Né? PJE admite a indicação de prevenção, como eu falei para vocês, olha, esta petição inicial não deve ser distribuída aleatoriamente naquelas localidades em que há mais de uma vara de trabalho, porque a vara X é preventa, então já é direcionada automaticamente para a vara X, recebendo aquela petição inicial, a vara X vai verificar se aceita aquela prevenção ou não. Foi o caso do exemplo que nós vimos, em que a primeira vara falou assim, opa, não tem nenhum motivo para me encaminharem esta petição inicial direta, ela tem que ser distribuída aleatoriamente. Aí mandou distribuir, caiu lá na 11ª. Pode acontecer da vara aceitar aquela prevenção, então vem direto para ela. Mas o normal é que não haja essa indicação de prevenção. O normal é que seja distribuído aleatoriamente. Né? Pode ser que já venha aqui com o segredo de justiça para o juiz analisar, mas né, todos os documentos apresentados na petição inicial já vêm sob sigilo. O segundo passo, naquelas localidades em que há mais de uma vara, distribuição, né, para distribuir aleatoriamente. Como eu falei para vocês, com o PJE a distribuição é automática. Essa resolução daqui é do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, artigo 26, da resolução 136. Uma vez distribuída a petição inicial para uma vara, é designada a audiência. Pode ser que seja automática pelo sistema, o sistema permite que vá distribuindo automaticamente, já vai colocando lá, ou pode ser que isso seja feito em 2 etapas. O servidor recebe, olha lá a pauta do juiz e coloca. Tá? Porque, às vezes, o juiz quer o seguinte, eu quero concentrar as ações só de rito sumaríssimo, eu quero fazer um mutirão de ações da empresa X. Então, ele pode fazer a pauta de audiências dele como ele bem entender. Tá? Mas
o normal é que seja automática, porque aí evita até um trabalho de análise pelo servidor, né, que receber aquela petição inicial via sistema no PJE, já que desde 2015 as ações estão todas no PJE. Bem, designada a audiência, notificação das partes, tanto do reclamante como do reclamado. Lembrando que a notificação do reclamado, ela é ao mesmo tempo uma citação e uma intimação. Via de regra, o reclamado é notificado por correspondência postal. Pega lá um envelopinho, o próprio sistema já trabalha, existe um convênio da Justiça com os Correios, aí o carteiro pega lá aquelas correspondências do foro trabalhista e vai, né, dentro do fluxo que os Correios possuem, né, distribuição das correspondências, né, é feita a distribuição de acordo com as zonas, né, de cada município, e esta notificação citatória, ela é encaminhada para o reclamado. Vamos supor que seja uma empresa. Os carteiros chegam lá na portaria da empresa e, tem essas correspondências, né, pessoais, privadas, e também da justiça, entrega lá para o porteiro tem que ser orientado a já fazer a distribuição internamente, mas aí já não é mais problema da Justiça do Trabalho. Tá? Se houver algum embaraço em relação a isso, a CLT, artigo 841, diz que deve ser feita por edital. O que é o edital? O edital é uma publicação no Diário da Justiça, mas que provavelmente não vai atingir sua finalidade, porque alguém lê edital todo dia aqui para saber se tem uma ação contra vocês? Ninguém faz isso. Ficar lendo, né, o primeiro minuto da manhã eu acordo, vou ver edital para ver se tem uma ação. Ninguém faz isso. Então, o edital é só naquelas hipóteses em que realmente não foi possível notificar por correios e a gente precisa seguir com o processo, né? Então, é um requisito formal para que a gente consiga seguir com o processo e dizer que houve a citação. Mas, na prática, isso é muito difícil de ser eficiente. O edital, ninguém vê edital. A verdade é essa. Este seria o rito previsto na CLT. Mas como essa passagem da comunicação postal para o edital é muito brusca, a maior parte dos juízes, né, diria quase que a totalidade, ao invés de já passar direto para o edital, se houver algum embaraço no recebimento dessa notificação pelo reclamado, nós mandamos os oficiais de justiça, via mandado. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui oficiais de justiça. Né? Quer dizer, o caso assim, comum, foi feita a notificação e está dizendo lá que o carteiro tentou por 3 vezes entregar e não conseguiu. Não quer dizer que a pessoa não esteja naquele local, que o reclamado não esteja estabelecido ali. Então, aí você manda um oficial de justiça, porque aí o oficial de justiça vai investigar o que está acontecendo. Às vezes ele bate até no vizinho, pergunta, poxa, mas a empresa ainda está assediada aqui? Tá, mas né, ela só abre 2 horas da tarde, o carteiro estava indo de manhã. Aí o oficial de justiça vai às 2 horas da tarde. Às vezes acontece assim, poxa, mas ela só funciona, uma boate, por exemplo, só funciona no final de semana a partir das 19 horas. O carteiro estava indo lá no meio da semana e não estava conseguindo notificar. Às vezes acontece, poxa, não, ela mudou de endereço. Aí o oficial de justiça já pergunta, poxa, mas sabe para onde que ela foi? Né? Tem algum contato? Às vezes é um parente do reclamado que está lá. Né? E às vezes o oficial de justiça, porque o carteiro ele não tem poder de polícia. Né? Ele não vai poder obrigar a receber. Às vezes a notificação é recusada. Chega lá o reclamado, eu não quero receber isso não vou assinar nada disso não. Aí está lá recusado. O oficial de justiça não, ele pode chegar e obrigar. Vai chegar e assim, olha, você não quer receber a notificação? Então tá bom. Eu vou ler aqui a notificação na tua frente, não quero ouvir. Eu vou ler e vou deixar a notificação aqui. Agora, se você quer se defender ou não, o problema é seu. Não é uma postura tão inteligente do reclamado querer se recusar a receber. Então, o oficial de justiça ele tem outros mecanismos. Então, embora não esteja previsto na legislação processual trabalhista a passagem pelo oficial de justiça antes de chegar ao edital, que é um
uma forma de notificação muito mais proforme, né, sem eficiência nenhuma, via de regra a gente manda o oficial de justiça para entender o que está acontecendo. Agora, se lá no carteiro, o carteiro mandou, bateu lá no endereço informado na petição inicial do reclamado, aí chega uma pessoa e fala, não, essa empresa mudou de lugar. Aí vai ter informação no AR, o aviso de recebimento, um canhotinho que acompanha a notificação citatória, vai ter lá dizendo assim, mudou-se de endereço, o que é que o juiz vai fazer? Vai mandar emendar a petição inicial para que o reclamante informe o novo endereço. Quem tem a responsabilidade de informar o novo endereço é o reclamante. Ah, mas o reclamante não sabe. O reclamante vai dizer, olha, o reclamado encontra-se em local não sabido ou incerto, requer a citação por edital. Aí tudo bem, porque não adianta o oficial de justiça ir lá se não se sabe qual é o endereço. Ah, mas aí é muito cômodo para o reclamante. É bom para ele, porque se não for citado vai ter revelia. Mais ou menos. Porque pode até acontecer a revelia. Aí, depois de caminhar todo o processo de conhecimento, chega lá na execução para executar a empresa. A empresa fala o seguinte, uai, mas eu mudei, só que, poxa, olha aqui meu site aqui, o reclamante tinha acesso, o reclamante sabia, né, que eu estava nesse endereço. Né? A sede da empresa sempre foi ali era uma filial, né? Ele estava tentando citar na filial, ele sabia que o endereço da sede era né, ali. Aí vai anular todo o processo. Então, não é vantagem o reclamante tentar dar uma de esperto, né, e não fazer o seu trabalho na citação do reclamado, porque provavelmente a nulidade do processo vai ser um caminho muito possível. Né? O ideal é que o reclamante realmente busque, né, investigue para se saber efetivamente qual é o endereço, o novo endereço do reclamado. Tem situações em que isso não é possível, mas há várias em que é possível. Né? Até porque existem ferramentas que dão o endereço dos sócios, né? Na junta comercial há essas informações. A própria justiça tem acesso a essas informações da junta comercial. Então, às vezes o próprio juiz já toma essa providência, né, de tentar buscar saber onde que o reclamado se encontra. Às vezes mesmo eu vou na internet, dou uma olhada, quando eu vejo que o reclamante está tentando dar uma desperta, porque também não é bom para a justiça ter processos anulados por, né, ausência de citação ou irregularidade de citação. Beleza? No PJE há um recurso também que a citação ela pode ser feita pelo sistema. Aí manda como se fosse um comunicado, né, um e-mail, por exemplo, né, um alerta dizendo que houve a citação, e a pessoa responsável por averiguar essas intimações, não precisa ser só a citação, é qualquer tipo de notificação, ela tem 10 dias para acessar aquela informação. Se ela não acessa em 10 dias, o prazo é considerado como se ela tivesse recebido. Então não dá para também dar uma desperto de, tem um alerta ali e eu não vi. Você tem 10 dias para ver. Se não vir em 10 dias, é como se tivesse notificado. Mas no caso da citação, isso não é feito para todos os reclamados. Precisa haver um cadastramento, precisa haver, né, um procedimento de validação para que a citação seja feita por esta forma. Né? Você imagina lá a padaria da esquina. Ela não vai estar cadastrada. Normalmente são empresas maiores, né, que recebem muitas ações trabalhistas para facilitar esse recebimento, porque aí centraliza tudo no sistema, uma pessoa já consegue ver todas as citações. É muito mais eficiente e barato para a reclamada do que, né, você distribuir isso na sua rede. Você imagina um supermercado que tenha 1.000 unidades no Brasil. Você imagina, cada unidade dessa vai ter que ter um sistema de recebimento de citação trabalhista. Isso é muito arriscado, porque pode ser que mude de empregado, ele não tem experiência, não sabe o que fazer. Então é muito mais interessante para a empresa, né, unificar isso pelo sistema, faz muito mais sentido. Tá? Então pode ser que haja também a notificação pelo sistema, né, para a reclamada, mas aí dependeria de um cadastramento. A notificação do reclamante ela é mais tranquila. Né? Em cidades em que há uma vara do trabalho, no momento em que ele protocolava a petição inicial,
ele já ali, o servidor já anotava o dia da audiência e já avisava ali e registrava, né, que o reclamante já estava ciente da audiência. Então era ali pessoalmente. Mas em lugares como Brasília, que tem várias varas, normalmente essa designação era feita via publicação no DJ, porque como aquele reclamante tinha advogado, então a publicação era feita em nome do advogado. Se o reclamante não tivesse advogado, né, aí teria que ser feito de outra forma, não poderia ser no DJ, porque quem lê DJ é advogado, então teria que ser postal também, ou pessoal, como eu falei anteriormente. Então poderia também ter lá uma comunicação postal encaminhada para o reclamante informando da data. Agora com PJE, né, pode ser via DJ, então tem uma publicação no Diário da Justiça, que o advogado vai ter que seguir, o advogado que protocolou a ação, ou até pelo sistema, né? O próprio sistema já sinaliza o dia em que designada a audiência. O que é importante vocês entenderem é que no processo do trabalho vigora o princípio da impessoalidade no recebimento da notificação. O que significa isso, senhores, a impessoalidade? Via de regra, não é necessário você intimar ou notificar pessoalmente o representante da empresa, quem tem poderes para gerir a empresa. Qualquer pessoa que receber esta notificação no endereço da empresa, essa notificação vai ser considerada válida. Normalmente são os porteiros. É para facilitar, desburocratizar as notificações no processo de trabalho. Então, eu tenho uma notificação para um supermercado. O carteiro vai lá, né, e entrega essas correspondências. Normalmente, as empresas designam uma pessoa, né? Entrega lá para o porteiro, né, para um servidor lá no RH, onde for, na administração. E essa pessoa que receber essa notificação, que é empregado dessa empresa, ela tem a obrigação de encaminhar para o setor adequado. Aí se tiver uma alegação assim, poxa, mas ela não me passou. Ela não me passou esta notificação. O empregado da empresa recebeu a notificação e não passou. O porteiro do prédio residencial não passou para o morador. Foi irregular a notificação? Não. Não foi irregular a notificação. O princípio tem pessoalidade. A notificação é regular, tá? E a parte vai ficar prejudicada. Ah, mas o que ela pode fazer? O que ela pode fazer é assumir este prejuízo e entrar com uma ação contra a pessoa que lhe prejudicou ou contra o condomínio, né, se for um prédio residencial. Uma ação regressiva. Mas vigora o princípio da impessoalidade. Por isso que todo síndico já informa a portaria. Olha, tem aqui uma carta da justiça, né, uma correspondência, o que for, entrega imediatamente, já informa o morador. Esse tem que ser o procedimento. E funciona bem, tá, gente? É muito raro dar algum problema nisso. Às vezes acontece, né? Teve uma vez que era o Conjunto Nacional. Aí a intimação foi feita lá no condomínio do Conjunto Nacional e não foi direcionado isso para o reclamado específico que estava numa sala comercial. Em princípio da impessoalidade, está tudo ok. Né? O condomínio Conjunto Nacional vai ser responsabilizado, então, pelo estudante da sala pelo prejuízo que ele tiver. Essa que é a lógica. Ah, professor, mas e se o reclamado estiver viajando, né? Aí é outra situação, ele não teria como receber isso. Ele estava viajando. Se ele tivesse mudado, às vezes acontece do porteiro não saber receber a notificação quando ele vai dirigir para o reclamado já se mudou do local. Aí o que o porteiro tem que fazer, ou o condomínio tem que fazer? Devolver aquela notificação dizendo que, ó, devolvido. Vem uma informação devolvida. A gente já sabe que é isso, que, olha, ele recebeu, mas depois não concordou com aquilo. Aí o juiz vai ter que mandar um oficial de justiça, vai ter que tentar entender o que está acontecendo. Tá? Esse princípio da impessoalidade, de que não precisa ser a própria parte ou
o representante legal da empresa a receber essas notificações, tem algumas exceções, tá? União é uma delas. A união necessariamente precisa ser feita de forma pessoal, então tem lá o responsável por receber da Procuradoria Federal, tem que ser ele que recebe. Agora, normalmente a União fez um cadastro no PJE, isso tudo é automático, mas as intimações são direcionadas, né, para aquele servidor específico informado pela União. Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União. Todos precisam ser notificados pessoalmente de qualquer ato processual. A súmula 16 do TST fala numa presunção. Deixa eu abrir aqui a súmula 16 para vocês compreenderem. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. Uma vez a Secretaria lá do Trabalho posta, em 48 horas há uma presunção de recebimento. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus do destinatário, não do remetente. É uma súmula muito dura. Como é que o destinatário vai provar que não recebeu? Vai provar um fato negativo? É difícil, né? Vai que, quando vai a notificação, pessoal, tem um canhotinho, que é o aviso de recebimento, que é juntado no processo. E se extraviar esse aviso de recebimento, como é que o destinatário vai provar que extraviou, que não recebeu? É meio complicado, sabe? Hoje em dia, vocês sabem, há rastreamento dos correios, né? Quem compra eletronicamente e não recebe a sua encomenda, normalmente rastreia, né? Pô, onde é que tá? Uma vez eu comprei um skate e aí ele não veio. E aí eu fiquei rastreando e aí eu descobri que o caminhão dos Correios tinha sido furtado. Né? E foi uma confusão, né? Porque era uma empresa americana e ela estava achando meio estranho, não sabia como é que funcionava, tal, demorou pra caramba até eles me devolverem dinheiro. Eles me devolveram porque tinha seguro, né? Quando ele manda, ele contrata FedEx, alguma coisa assim, e aí quando o FedEx vem aqui, o Correio distribui. E o caminhão dos Correios havia sido furtado e aí ele tinha que ir atrás lá do FedEx para tentar resolver e receber o seu seguro. Mas foi uma confusão. As comunicações postais da Justiça do Trabalho têm rastreamento. Então, se você for lá, colocar lá o código de rastreamento dos Correios, vai estar dizendo, olha, é postado, né, ido para o centro de distribuição dos Correios X, né, recebido pelo destinatário. Então, aquilo vale como prova. Mas essa súmula 16, você vê que foi uma das primeiras súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, não tinha nada de rastreamento. Era um Deus nos acuda. Então, assim, mesmo quando eu entrei na magistratura, e aí já se fazem alguns anos, a gente não adotava a súmula 16. Como é que você vai dar esse encargo ao destinatário que ele que recebeu, se tem um aviso de recebimento, não faria muito sentido. Né? Se o aviso de recebimento extraviou, o juiz não pode considerar que isso foi recebido. Agora, se tem um documento dizendo que ele recebeu na data tal, aí está aprovado. Beleza? Então, assim, a gente não aplica muito essa súmula 16, não. Tá? A gente tenta primar para que haja realmente uma demonstração de que a notificação foi entregue no local correto. Isso é o que determina o princípio da impessoalidade. Foi entregue no local correto lá para algum preposto do empregador ou do reclamante. Tá? E a presunção é de que essa pessoa vai entregar para a parte ou o representante da empresa. Tá? Porque também aí a gente não pode entrar dentro da empresa para obrigar a entregar adequadamente. E se houvesse o princípio da pessoalidade ao invés da impessoalidade, ia burocratizar muito essas entregas. Você imagina, você vai lá numa empresa, vai entregar uma notificação, aí o porteiro já malandro, já instruído pelo dono da empresa, fala, não, ele não está aqui não. Aí como é que o carteiro entrega isso?
Você imagina, não ia funcionar, ia demorar, quer dizer, para citar, ia ser 3 meses para citar. Com o princípio da impessoalidade, voltando ao princípio da impessoalidade, não tem esse problema. O porteiro já está instruído que se ele receber alguma coisa do X trabalho, ele tem que diretamente mandar lá para o setor jurídico, para o RH, para onde tem que seguir o fluxo que ele foi ensinado. Não tem problema nenhum, é muito raro dar problema. Os problemas que dão são esses, né? Vai citar uma pessoa física como reclamada, ela está viajando. Ela prova lá, ó, nesse período eu não recebi. Nem fiquei sabendo da audiência, a audiência ocorreu, eu estava viajando. Eu não morava mais lá. Então, são essas situações que ocorrem que são mais claras de visualizar. Agora, se ele estiver lá, foi entregue lá no local, tá tudo certo. Né? Assim, é princípio da impessoalidade, na entrega dessa comunicação. Exceto, né, para a União, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública, em que as intimações precisam ser pessoais. Uma outra informação importante é que o artigo 841, ele estabelece um prazo. E aí a gente tem que ter muito cuidado na leitura desse artigo, porque senão a gente lê ele errado. Até porque a leitura literal do artigo sugere realmente um resultado errado. O resultado que não é admitido. Olha só. Recebida e protocolada a reclamação. O escrivão ou secretário, quem é o escrivão ou secretário? Um servidor público da vara do trabalho. Dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição, que petição? Da petição inicial, ou do termo, porque fala termo aqui no artigo 841, é porque a reclamação oral é reduzida a termo. Ele vai pegar a petição inicial, seja escrita, seja oral, e vai encaminhar em 48 horas ao reclamado. Ou seja, vai citar o reclamado, vai intimar o reclamado. Notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento. Ué, professor, você falou que era audiência inicial ou de instrução? Não, é audiência inicial de instrução. Que está julgamento é porque a ideia naquela época, em 1943, é que a audiência fosse una, né? Que a audiência de julgamento seria a única audiência. Que ali já se resolveria tudo. Então, por isso a audiência de julgamento. Que será a primeira desimpedida. Em tese, a primeira vaga tem que ser marcada. Não é bem assim na prática, né? A gente não tem esse rigor todo. Depois de 5 dias. Pessoal, tem 2 prazos aí. E aí vale só um comentário paralelo, né? Gente, eu falei para vocês que a CLT, ela, na maior parte das vezes, ela já foi alterada. Então, desde 43, ela foi se atualizando. Mas existem alguns dispositivos que ainda estão na sua redação original. E aí a gente sempre tem que ler a CLT com muito critério, com muita calma, lembrando, né, de como foi pensado o processo de trabalho. Esse é o caso. Então, recebido e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, leia-se, qualquer servidor da vara, às vezes até o estagiário faz isso. Dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição. Não necessariamente, no PJE é automático isso, né? A gente nem tem mais remetido, alguns juízes nem tem mais remetido, porque quando ele vai acessar o link o reclamado que foi citado, acessa o link do PJE, da seu processo respectivo, ele tem acesso à petição inicial. Antigamente a gente mandava a cópia da petição inicial, tinha um custo de papel, de impressão. Hoje a gente junta o link, apresenta o link, ele vai acessar lá, ele tem acesso ao processo inteiro. Não precisa, né, remeter a segunda via da petição inicial. Embora continue aqui no artigo 841. Ou do termo. Reclamação oral, hoje em dia, praticamente não existe. Então, ele remete em 48 horas. Esse prazo daqui não é peremptório, tá? Às vezes acontece da vara demorar 5 dias, 6 dias, 1 mês para fazer isso, porque depende muito de cada situação. Às vezes tem uma tutela de urgência para ser analisada, é um caso complexo, tá? Mas o ideal é que seja feito em curtíssimo prazo, até em virtude do princípio da duração razoável do processo. Então, o primeiro prazo é para o servidor da vara. Ele recebe, em tese, ele tem que disparar, né? Isso tem que ser resolvido em 48 horas.
Está se falando em despacho do juiz aqui? Não, o juiz nem participa desse processo. Pelo rito da CLT. Depois a gente vai entrar nesse item E aqui, tá? Para explicar a questão do despacho saneador. E aí esse servidor vai ter que marcar a audiência em 5 dias. A primeira desimpedida. É aqui que confunde um pouco, tá, pessoal? Veja bem, se ele marca em 5 dias, pode ser que a citação do reclamado seja depois desses 5 dias. Então vamos supor, eu recebo hoje. Aí eu vou falar o seguinte, aí eu tenho 5 dias para marcar, assim, eu tenho que marcar essa audiência em 5 dias. Então hoje, dia 29 de abril, eu teria 30, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que marcar essa audiência no dia 4 de maio. Agora é dia útil, né? Porque conta em dia útil. Mas vamos supor, se fosse dia útil, o dia 6 de maio. É isso que o artigo está dizendo? É isso que a literalidade sugere, mas não é isso que o artigo, que é a interpretação que se dá. Até porque pode ser que esse reclamado seja citado depois do dia 6. Então, como é que você vai marcar uma audiência tão curta assim, se ele vai ser citado depois? Então, não é essa a solução. Não é que ele vai contar 5 dias e vai marcar audiência. A primeira desimpedida. Na verdade, a gente entende que esse prazo de 5 dias é o mínimo que se deve dar ao reclamado para ele se preparar para fazer audiência. Então, esses 5 dias, ele se conta da citação do reclamado. O reclamado, ele é citado, ele tem 5 dias para, se for o caso, contactar um advogado, reunir suas provas e preparar sua defesa. Como a defesa é apresentada em audiência, essa audiência ela deve observar um prazo de 5 dias da citação do reclamado. Então, vocês podem acrescentar aí, ó, notificando ao mesmo tempo, para comparecer à audiência de julgamento, que deverás observar um prazo de 5 dias da citação do reclamado. Ah, mas como é que o servidor público vai saber quando que o reclamado vai ser citado? Que é um fato futuro. Quando ele prepara a comunicação postal para o reclamado, ele não sabe quando ele vai ser efetivamente citado, porque o correio pode ir lá, os correios o carteiro pode ir lá, ele não está lá. Sim, mas ele já tem mais ou menos a gente já sabe mais ou menos que os correios levam uns 15 dias para citar, para apresentar essa comunicação. Então, a gente tem uma média. Acontece, às vezes, do reclamado for citado num dia tal, 2 dias depois é a audiência. Observou os 5 dias da citação? Não. Aí o reclamado pode dizer o seguinte, olha, não foi observado o quinquídio legal e eu quero mais 5 dias, eu quero mais 3 dias, aliás, né? Eu quero que marque uma nova audiência para apresentar minha defesa. É isso que vai acontecer. Se não tivesse sido observado esse quinquídio entre a citação e a audiência, em que a defesa deverá ser apresentada, o réu pode exigir a observância e não apresentar a sua defesa em audiência. Quando não era PJE, o que a gente fazia? A gente tinha que marcar uma nova audiência, já que a defesa era apresentada em audiência. Então, aquela audiência inicialmente marcada ficava prejudicada. Para ficar claro para vocês, esse prazo de 5 dias é o prazo para preparação da defesa pelo réu. É a garantia de que o réu vai ter tempo suficiente para, se for o caso, contratar um advogado, reunir as provas e fazer a sua contestação. Não são 15 dias como no processo civil. 5 dias. Contados do quê? Da citação do réu. É da juntada do mandado do réu, como no processo civil? Não. É da citação, do dia em que o réu recebeu a citação. Aí se conta em dias úteis, a partir do primeiro dia útil subsequente. Prazo de 5 dias. A fazenda pública tem prazo em quádruplo para contestar. Em outras palavras, a fazenda pública tem 20 dias para contestar. Quem é a fazenda pública? União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas.
Empresa pública, sociedade de economia mista, tem prazo em quádruplo? Não. Prazo normal de 5 dias. Exceto a empresa de Correios e Telégrafos, porque tem um dispositivo específico para a empresa que diz que os Correios têm as mesmas prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Só os Correios, é uma exceção. Mas as empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Caesb, Nova Cap, Terra Cap, tudo prazo simples para contestar. Fazenda Pública, prazo em quádruplo. Ah, mas o CPC fala que é prazo em dobro. De fato, o CPC fala que é prazo em dobro, mas nós temos um dispositivo específico. A CLT não é omissa. Decreto-Lei 77969, artigo 1. CLT não, né? O processo de trabalho não é omisso, então não se aplica o dispositivo do CPC em relação ao prazo para contestar da Fazenda Pública. É prazo em quádruplo, não em dobro. Professor, não entendi. Se chegar na audiência e não tiver sido observado o quinquídio legal para todos os reclamados e os 20 dias para a Fazenda Pública, o reclamado pode não apresentar a defesa? Pode não apresentar a defesa. O juiz, na hora da audiência, ele vai ter que observar. Foi respeitado o quinquídio legal do reclamado apresentar a defesa? Não. Então, vou marcar uma nova audiência para que essa defesa seja apresentada. Ah, mas e se o réu compareceu à audiência e quer apresentar a defesa dele? Ele pode? Pode. Havia uma nulidade, que não foi observado o prazo, mas se ele está entendendo que não há prejuízo, compareceu espontaneamente e quer apresentar a defesa, artigo 239, parágrafo 1º, né? O comparecimento espontâneo, sem prejuízo, não acarreta a nulidade. Se o próprio réu não quer abrir mão do prazo de 5 dias, ele pode. Ele não pode apresentar a defesa em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? Pode. Um recurso, ele tem 8 dias para apresentar o recurso, ele não pode apresentar no primeiro dia? Pode. Preclusão consumativa também. Então, o comparecimento espontâneo com a apresentação da defesa supriria esta inobservância. Então, para ficar claro, cuidado ao lerem o artigo 841 caput. Vou colocar até aqui, ó. 841 caput. Intertício entre a citação e a audiência é de 5 dias. Não é que o servidor da Justiça do Trabalho vai marcar audiência em 5 dias, não. O que se deve observar é entre o dia em que o reclamado foi citado e a audiência tem que ter um interstício de 5 dias, no caso da Fazenda Pública e dos Correios, 20 dias, que é prazo em quádruplo. Este prazo da parte final do artigo 841, vou botar aqui em fim, aqui, para ficar bem fácil, porque são 2 prazos, né? 48 horas e 5 dias. O prazo de 5 dias é para a preparação da defesa. Tá? É para a preparação da defesa. Porque do contrário, você imagina se não tivesse esse prazo para a preparação da defesa. O reclamado receberia uma citação e a audiência no dia seguinte. Como é que ele prepara a defesa assim? Não seria razoável, você tem que ter um prazo. Então, esse prazo de 5 dias é um prazo para que ele se prepare para fazer a defesa. E, finalmente, pessoal, vocês viram que nesses atos intermediários não há previsão de despacho saneador pelo juiz. O que é o despacho saneador? É quando no processo civil o juiz analisa a petição inicial para verificar se as condições da ação estão atendidas, os pressupostos processuais, se a petição inicial está regular, ele passa um olho. Pelo rito do processo de trabalho, em princípio, o primeiro contato que o juiz teria com aquela ação seria em audiência. Porque todos esses atos intermediários são praticados por servidores públicos que não o juiz. Receber a petição, protocolo, tal, marca audiência, faz a intimação do reclamante, a citação do reclamado. Tudo isso é feito por servidor público. O juiz não tem contato com isso. O juiz só teria contato em audiência. Pessoal, isso foi o que foi pensado, tá? Então, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado, e essa é a beleza do processo de trabalho.
Nem tudo que está previsto na CLT é o que é literalmente seguido. Via de regra, faz mais sentido o juiz fazer um despacho, não fazer um despacho anel, mas tomar conhecimento do processo antes. Tem que verificar se os pedidos foram liquidados, tem que verificar, né, uma série de coisas, se a ação é compreensível, se não é, se a ação está inepta, até para determinar a emenda. Então, assim, boa parte dos colegas juízes, eles, quando a petição inicial é direcionada à vara, ela chega, eles pedem para um servidor dar uma olhada para verificar se tem alguma irregularidade na petição. Se tiver, já manda emendar. Então, na prática, boa parte fazem um despacho saneador. Ou se não fazem um despacho saneador porque não houve necessidade, a petição está ok, eles dão uma olhadinha antes. Se tiver irregular, aí eles mandam emendar, mandam corrigir o problema. Se tiver regular, fica quieto. Claro, se tiver uma tutela de urgência, aí o juiz tem que analisar, claro. Mas no caso de não ter uma tutela de urgência, mesmo assim o juiz dá uma olhadinha. Ou manda alguém olhar, e se houver necessidade de sanear o processo, saneia ali. Então, são aquelas situações em que, embora não haja previsão específica de saneamento do processo, a maior parte dos colegas fazem isso, porque faz mais sentido. E se não fizer, tem alguma irregularidade? Não, não tem obrigatoriedade. É uma faculdade. Cada juiz vai reger o processo, né, de acordo com o que é mais eficiente na sua percepção. Não há previsão, mas existe essa possibilidade, a maioria dos colegas fazem um saneamento no processo antes de designar a audiência. Professor, mas se há uma omissão, a gente não poderia aplicar subsidiariamente o processo civil, de acordo com o artigo 769 da CLT e 15 do CPC? Sim. Só que nesse caso se entende que essa omissão não foi por descuido, não foi intencional, para o processo andar mais rápido, de forma mais desburocratizada. E é até importante que não se entenda que seja obrigatório o despacho saneador, porque o juiz não precisa despachar dizendo, tá ok, não tá ok, antes de marcar a audiência. O juiz só vai sanear se tiver alguma irregularidade. Se não tiver irregularidade, ele não vai ter nenhum despacho dizendo que, tá tudo ok. Beleza? E, finalmente, pessoal, só para concluir, adiantando, aliás, eu falo disso posteriormente no próximo encontro, quando falarmos de audiência, o tal do só que não em relação à defesa feita durante a audiência. Tá? Eu explico melhor, que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Alguma dúvida? Então, tá bom. Vou encerrar aqui a nossa gravação e até o nosso próximo encontro.